Romanos capítulo 1, versículo 17. Os irmãos acharam? Amém. Porque em Cristo se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Amém e amém. Bom, quando nós estudamos o tema proposto pelos irmãos, que é o tema dos 5 somentes da reforma protestante, nós temos que citar a reforma protestante em si. Mas quando nós vamos estudar a reforma protestante, nós temos que nos debruçar um pouco sobre a biografia do grande protagonista da reforma protestante, que foi o frei agostiniano Martinho Lutero. E eu quero trazer aqui, em primeiro lugar, algumas passagens da vida do frei agostiniano Martinho Lutero e depois trazer para os irmãos os 5 solas da reforma e como que isso se aplica para nós hoje. Então, em primeiro lugar, vamos conhecer ou rememorar a vida, a biografia de Martinho Lutero. Martinho Lutero nasceu em 10 de novembro de 1483, na cidade de Eisleben, Alemanha. Ele era filho de uma família cristã, católica, uma família devota. O pai do Martinho Lutero se chamava Hans e a mãe do Martinho Lutero se chamava Margarete. E o Hans, que é pai do Martinho Lutero, e a Margarete, mãe do Martinho Lutero, eles eram donos de mineradoras de prata, e eles então tinham uma boa condição financeira, porque eles tinham o trabalho de mineração, mas já organizado, não como garimpeiros, e sim como mineradores. Eles eram cristãos, eram católicos e eram não apenas católicos nominais, mas católicos praticantes. Eles devotavam a Santa Ana. Santa Ana, na história da igreja, é a santa que, segundo a tradição cristã, era mãe de Maria, mãe de Jesus, o nosso Senhor. Então, Santa Ana, na tradição católica, seria a avó do nosso Senhor Jesus, a avó materna do nosso Senhor Jesus. E Hans e Margarete, pai e mãe do frei agostiniano Martinho Lutero, eram de profissão mineradores, eram cristãos e eram devotos de Santa Ana. De forma que o Martinho Lutero, ele foi criado em uma família cristã, em uma família religiosa e uma família da classe média. Martinho Lutero não vem das camadas mais baixas da sociedade que era contemporânea dele. Pelo contrário, ele era um jovem da classe média. O seu pai, Hans, tinha condições de propiciar ao Martinho Lutero preparo, e então começou a aculturar o Lutero, dando a ele a oportunidade de estudar nas melhores escolas ou com os melhores professores que havia na redondeza da sua moradia naquele período. E quando o Martinho Lutero está já formado
o pai dele começa a identificar no Martinho Lutero, ainda na sua juventude, a possibilidade dele se tornar um advogado, um proeminente advogado, inclusive para cuidar dos negócios de mineração da própria família. Então o pai começa a investir em Lutero. Para os irmãos terem ideia, em 1501, quando Lutero está com 18 anos de idade, o Lutero terminou a sua primeira faculdade, a Faculdade de Artes. Lutero era bacharel em artes. Quando foi em 1505, o Lutero já tinha recebido o título de mestre em artes na Universidade Erfurt, na Alemanha. E aí tem uma passagem interessante, porque assim que ele vira mestre lá na Faculdade Erfurt, na Alemanha, em artes, ele começa a dar aula. Aí o pai dele vê que ele tem uma capacidade, ele tem oratória, ele tem capacidade crítica, ele tem capacidade de argumentação, ele se apresenta e as pessoas ficam admiradas com a capacidade dele de dissertação, de exposição dos assuntos. E então o pai disse, em 1505, olha, agora você é mestre em artes, já está dando aula, mas eu quero que você migre para a parte do direito, e você vai ser advogado. E o Martinho Lutero, então, entrou na faculdade de Direito, lá em Erfurt, em 1505, e começou a estudar. Há dados dos biógrafos de Lutero que dizem que ele era um aluno acima da média, ele tinha um grande brilhantismo. E ele estava estudando ali na faculdade de Direito, já era mestre em artes, vinha de uma família rica, uma família de mineradores, era devoto de Santa Ana e estava tendo a sua trajetória construída normalmente. Até que, em 2 de julho de 1505, quando ele voltava de uma visita que ele havia feito aos seus pais moravam numa cidade um pouco distante da cidade onde era a faculdade, e quando ele estava voltando, no caminho entre a cidade dos pais, chamada de Eisenach, e a cidade onde ficava a faculdade, que era a cidade de Erfurt, o Martinho Lutero, tarde da noite, enfrentou uma terrível tempestade. E essa tempestade, ela tinha relâmpagos, trovões, raios, e aí aquela situação dele em cima do cavalo se tornou uma situação tão desesperadora que ele ficou cheio de medo. Medo do quê? Medo de morrer sozinho ali a caminho de retorno para a faculdade. Foi naquele momento que, prostrado, ele fez um clamor a Santa Ana, da qual ele era devoto, um clamor como ele nunca tinha feito. E ele disse: olha, Santa Ana, se você existe mesmo, se você é um representante de Deus mesmo e tem algum tipo de autoridade para falar em nome de Deus e mediar alguma relação nossa com Deus, eu quero fazer um voto aqui. E o voto é o seguinte: se você me deixar viver e chegar na faculdade em paz, eu vou trancar a minha matrícula, vou trancar a minha faculdade de Direito e eu vou ingressar na vida monasta, começando então uma caminhada de monasta e de monge. A chuva cessou no mesmo momento, ele subiu no cavalo e ele pôde ir embora. E a partir daquele dia, dia 2 de julho de 1505, Martinho Lutero decidiu que iria abandonar as artes, iria abandonar a docência secular, iria abandonar o curso de direito, iria abandonar a faculdade e talvez uma carreira promissora no direito, e iria se dedicar
a vida de monasta, a vida de monge, a vida de frei, a vida sacerdotal, a vida vocacional. E foi em 1505 que ele fez a sua inscrição no monastério. Em 1506 ele fez pela primeira vez uma profissão de fé, uma confissão pública de fé, que ele iria se tornar um monge católico. Aí, em 1507, 2 anos depois, ou 1 ano e meio depois, que ele estava no monastério, ele, por conta do brilhantismo, por conta da formação e por conta da capacidade dele de crescer no ministério, ele foi, em 1507, ordenado sacerdote. E quando ele foi ordenado a sacerdote, comissionaram Martinho Lutero para assumir uma igreja, para conduzir uma igreja, para ser o frei, para ser o pároco, para ser o responsável por uma igreja. E essa igreja era a igreja de Wittenberg, na Alemanha. E ele então começa a trabalhar ali naquela igreja, e ele estuda teologia, e o pensamento dele vai se formando e se fortalecendo, a mão de Deus vai agindo na vida dele, e ele vai tendo toda a experiência preparatória para o momento em que ele vai lá na frente realizar a reforma. 5 anos depois, em 1512, ele assumiu a cadeira de doutor em teologia, assumiu a cadeira do seu professor. E esse professor, chamado Johann von Staupitz, ele era o professor de teologia, o doutor de teologia em Wittenberg, e ele então deixa a cadeira a cargo de Lutero. E esse indivíduo, ele é muito importante. Por quê? Porque ele foi o mentor de Lutero, ele foi o professor. E quando Lutero chega em Wittenberg, ele não encontra uma igreja ultracatólica, uma igreja ultrapapal. Ele encontra já uma igreja que reflete, uma igreja que lê a Bíblia, uma igreja que pensa os textos bíblicos, que questiona, uma igreja de gente que não é uma manada, de gente que não é gado, de gente que para refletir se a multidão ou se o curso que a multidão está seguindo está correto. E isso se deve, essa consciência dessa igreja se deve a esse indivíduo de nome complicado, que era o professor de Lutero e que esteve ali como um mentor dele, o mestre dele, no período que ele estava trabalhando em Wittenberg. E esse indivíduo, ele era tido como progressista, ele era tido como revolucionário, e ele trazia para Lutero a importância de ler a Bíblia, a importância de questionar as bulas papais, a importância de questionar os sínodos, a importância de questionar os postulados teológicos papais, principalmente aqueles advindos da Idade Média. Esse Johann von Staupitz, ele era um indivíduo que ele falava para o Lutero: você não pode segurar as coisas do jeito que elas são, ou como a Idade Média construiu. Você precisa questionar, você precisa olhar no prisma de outros homens que não concordaram também e que deram argumentos. E aquilo foi formando a consciência do Lutero. O Lutero foi trabalhando na igreja, então o aspecto pastoral foi sendo formado nele, e com esse professor ele começou a ter uma formação intelectual, e isso foi se agrupando dentro dele, de forma que em 1512, quando esse professor dele deixa a cadeira, o Lutero assume a cadeira de doutor em teologia ali em Wittenberg. O Lutero, então, como doutor de teologia na igreja, o que ele fez?
de 1512 até 1515, ele foi a Roma. Ele fez a Roma algumas viagens. E ele ia lá para prestar contas de algumas acusações que já eram feitas contra a igreja de Wittenberg, que era uma igreja progressista. Era uma igreja que questionava o Papa, por exemplo. Era uma igreja que questionava a mariolatria. Era uma igreja que questionava as bulas papais que davam salvação gratuitamente. Era uma igreja que questionava, por exemplo, a questão das indulgências, o purgatório. Questionava, por exemplo, as ofertas intermináveis para a construção da Basílica de São Pedro no Vaticano. Então, de tempos em tempos, faziam convocações, e Lutero tinha que ir a Roma, fazer lá, sentar, explicar. E ele, quando estava ali, ele tinha a oportunidade de ver. Ele andava por Roma e ele via a condição da igreja. Ele via a depravação moral dos papas. Ele participava de reuniões em que terminavam os eventos culticos e os líderes da igreja iam para os bordéis. Era muito comum ver padres, bispos, arcebispos bêbados, e ele questionava tudo isso. Aliás, ele se admira que lá havia uma grande quantidade de relíquias sagradas, e ele acabou encontrando só o crânio de Pedro umas 38 vezes, e ele questionou isso dizendo: o Pedro tinha 38 cabeças? Porque eu já fui em 38 lugares diferentes, encontrei 38 relíquias e todas aquelas dizem ser de Pedro, né? E aí ele encontrou lá várias coisas que aquilo foi trazendo questionamentos para ele. Muito bem, quando ele volta para Wittenberg, ele tem uma condição na sua mente. A sua mente está consciente de tudo aquilo que o seu professor dizia. Ele constatou, ele viu, ele fazia aquelas viagens e ele ia para lá defender a igreja e defender também a igreja católica em face da igreja de Wittenberg, e o professor, e ele acabava sempre com o coração, com a mente dele ficando do lado da igreja de Wittenberg. E aquilo foi gerando no coração dele um desejo por mudança, um desejo por transformação, um desejo por uma revolução, um desejo por uma reforma. Ele era um homem culto, era um homem extremamente preparado, ele tinha sido treinado no ministério pastoral e ele tinha também sido treinado no ministério teológico. A teologia dele tinha sido apurada. Outra coisa que é interessante, o Justus Gonzalez, ele fala que de 1512 a 1515, o Martinho Lutero fez algumas exposições da carta de Paulo aos Romanos. Então, em alguns momentos ele falava: vamos estudar Romanos, e ele ia estudando a carta aos Romanos por diversas vezes. O tempo de Lutero era um tempo marcado por alguns fatores, além da própria pessoa dele e da própria formação dele. O próprio tempo do Lutero vai ser um trampolim, vai ser uma catapulta para que a reforma protestante ocorra. Eu elenquei aqui algumas marcas do tempo de Lutero, fora esse homem que ele vai se tornando, o próprio ambiente, o habitat, a própria atmosfera, a própria circunstância na qual Lutero vive também é ensejadora, é uma propulsão, é uma faísca, é uma impulsão para que a reforma aconteça. Olha só. O tempo dele é de uma Europa que estava descobrindo civilizações pelo mundo. A Europa estava se tornando plural. Por quê? Porque a Europa estava descobrindo outras civilizações e trazendo membros dessas outras civilizações para os ambientes europeus. E aí a pureza europeia começa a se fragmentar,
porque culturas estrangeiras, relações estrangeiras, tipos e expressões de crenças estrangeiras começam a tomar a Europa. Olha que interessante, um exemplo de que a Europa estava descobrindo novas civilizações é que em 1500, quando Lutero tinha 17 anos de idade, o Brasil foi descoberto pelos europeus portugueses. E os brasileiros ou os índios começaram a ter algum tipo de expressão na Europa. E isso fez com que a Europa, que era fechada, rígida, começasse a se abrir, começasse a se fragmentar, questionar os próprios valores, entender que era possível viver de forma diferente, ver que tinha povos inalcançados pela dominação romana, mas esses povos viviam, sobreviviam, comercializavam, iam, vinham, e isso foi fazendo com que a Europa se tornasse um ambiente propício para o aparecimento e a manifestação da reforma. Outra coisa, o tempo de Lutero é um tempo de renascimento, quando reinava uma grande admiração pela cultura clássica, grega e latina. Os eruditos do tempo de Lutero não pensavam a partir da Idade Média, porque quem pensava a partir da Idade Média mantinha sua submissão à Igreja Romana. Então os eruditos, os intelectuais, os sábios, inclusive o mestre de Lutero, não pensava a partir das coisas, ou partindo, ou colocando como ponto inicial a Idade Média, mas pensavam para o período clássico grego. E aí lá do 4º século antes de Cristo, eles vinham refletindo, pensando nos filósofos gregos, depois vinham pensando ali nos filósofos judeus, nos pensadores do Extremo Oriente, e aí então eles pulavam a Idade Média, eles iam para o 4º século antes de Cristo, o 1º século depois de Cristo, e depois já pulavam para o tempo deles. E esse movimento fez um movimento de abertura de mente. As pessoas começaram a mudar o pensamento, dizendo: olha, nós somos fruto da Idade Média, mas a existência humana, ela não foi só o que foi e o que significou a Idade Média, um tempo de falta de escolas, um tempo de ignorância, de culto à ignorância, onde as pessoas não podiam parar para refletir, para pensar, elas viviam basicamente submissas à tirania, à imposição da igreja. E aí então esse ambiente de renascimento da intelectualidade, de renascimento da erudição grega, a erudição latina, o próprio Senhor Jesus, os evangelhos, Paulo, eles pulavam a Idade Média e iam lá atrás, ver o que tinham atrás da Idade, o que existia atrás da Idade Média, e isso fez com que o renascimento preparasse o ambiente para o advento da reforma. Outra coisa, esse tempo, ele é um tempo de volta ao humanismo, de volta à valorização da pessoa humana, dos direitos fundamentais, da dignidade da pessoa humana. E a pessoa humana começa a ser valorizada em face das instituições, e as instituições passam a ter o seu valor relativizado quando esse valor, ou quando esse confronto, essa comparação é com a pessoa humana, de modo que a pessoa humana estará, nesse tempo aqui de Lutero, acima das instituições. O que acontece? Como a Igreja Católica se estabelece de forma institucional, quando vem o humanismo, fazendo com que você olhe para a pessoa humana, e não para a estrutura, e não para a instituição, você começa a tirar o valor, tirar a utilidade, tirar a serventia da instituição. Uma outra coisa é que o tempo de Lutero, ele é um tempo de estudos,
um tempo de estudos. As pessoas estão com vontade de estudar, elas estão querendo romper com a ignorância, elas estão querendo romper com todo tipo de ocultismo, elas estão querendo ter a mente iluminada. E aí então eles estão estudando retórica, gramática, arte, dialética, lógica, realismo, metafísica. É um tempo de conhecimentos. As pessoas estão querendo conhecer, estão querendo ler, estão querendo escrever e estão querendo dissecar o conhecimento. E isso é maravilhoso, a ponto de o próprio Lutero ter uma carreira de estudo, uma carreira de análises, uma carreira de busca pelo conhecimento. Quinto lugar, o tempo de Lutero, ele também é um tempo, por outro lado, de superstições. Ele é um tempo de bruxas. Ele também é um tempo de uma sociedade mística, uma sociedade que não busca mais a cura para os seus problemas na igreja, mas busca a cura para os seus problemas em experiências espirituais outras, na alquimia, nas bruxarias, nos feitiços. E as bruxas, os feiticeiros, começam a ser caçados e perseguidos por um lado, mas por outro começam a ser admirados. Por quê? O que acontece aqui? A descentralização da cura. A cura agora não está mais só da igreja, a cura também está naquela via alternativa ali. A cura não está apenas nessa fórmula e nessa via oficial, solene, formalizada, mas também é possível obter, pensavam eles, alguma cura através de outras fontes. E isso fez com que a igreja também tivesse o seu relativismo, a sua fraqueza. Quer dizer, enquanto todos vinham buscar tudo que era bom na igreja até ali, dali para frente, eles começam a perceber que a igreja não é a única fonte de cura, a igreja não é a única fonte de remédio, a igreja não é a única fonte de respostas, a igreja não é a única fonte de bem, a igreja não é a única fonte de boa dádiva. A graça comum está sobre todos e Deus trabalha de formas diversas, e por causa disso o ambiente começa a se preparar para o surgimento do novo, do diferente, do singular, que questiona aquela dominação e aquela opressão romana que havia até então. O tempo de Lutero também é um tempo em que os reis estão questionando o poder político do Papa. Eles já não aceitam mais a influência papal na política. Eles já estão questionando o domínio papal sobre as diretrizes das cidades, sobre esse negócio de colocar imperador, tirar imperador, colocar rei, tirar rei, estabelecer dinastias e tirar dinastias. Quem fazia isso era o Papa, mas os reis começam a questionar. Os príncipes já não estão mais aguentando pagar tributos para Roma. Os reis já não querem mais ser tirados e trocados dos seus países, das suas regiões, das suas províncias, das suas colônias, por causa do Papa e de Roma. E isso faz também com que o ambiente, com que a atmosfera para a reforma seja uma atmosfera preparada. Em oitavo lugar, essa situação também era uma situação que contribuiu para a reforma e que marcou o tempo de Lutero. Era um tempo da criação por um alemão chamado Johannes Gutenberg, da prensa de tipo móvel. Antes de Johannes Gutenberg, quando você queria publicar alguma coisa, você tinha que escrever. E aí você tinha que ter alguém que sabia ler e escrever e que escrevia bem. E você tinha que contratar uma pessoa para copiar. Um livro demorava 5 anos para ser preparado, mas com a prensa de Johannes Gutenberg, em poucas horas, você produzia 1000 folhas, 10.000 folhas, 20.000 folhas. E aquela prensa foi sendo multiplicada e daqui a pouco começaram a criar as grandes imprensas, de modo que você colocava 1000 prensas daquela para trabalhar e em poucas horas você tinha, em poucos minutos, melhor dizendo, você tinha um livro
livro com 1000 páginas impressa da noite para o dia, ou em alguns minutos. Esse ambiente em que Johannes Gutenberg produz a prensa do tipo móvel, e essa prensa começa a ser usada, as empresas começam a comprar, os governos começam a comprar, as instituições religiosas começam a comprar, e Lutero tem uma prensa de Johannes Gutenberg, ou uma cópia de Johannes Gutenberg, da prensa de Johannes Gutenberg, lá em Wittenberg. Ele tem ali perto da igreja dele. É como se você tivesse perto da sua igreja uma lan house, que qualquer comunicado você fosse lá na lan house, e aí mesmo sem você saber digitar nada, você senta, o rapazinho digita e fala assim: tira 1000 cópias aí, e daqui a pouco você sai na rua distribuindo. Tem um teólogo que eu gosto muito, que é o Timothy George. Ele fala que o Lutero, ele produzia por semana 14 memorandos, 14 jornais, 14 impressos, e ele então distribuía esses impressos uma vez de manhã e uma vez à tarde, uma vez de manhã e uma vez à tarde. Como é que ele distribuía? Ele contratava os meninos, ele chamava os garotos para ficar nas praças, entregando aquilo e fazendo com que o conteúdo, as críticas, as opiniões dele fossem chegando, de modo que toda casa em Wittenberg tinha um impresso, uma folha escrita por Lutero, um pensamento de Lutero, uma dissecação de Lutero, e isso fruto da prensa móvel de Johannes Gutenberg, que criou a prensa móvel, que depois virou a nossa impressora. Assim, é nesse ambiente, um Lutero preparado e uma atmosfera preparada, que a base da reforma está pronta para acontecer. A partir, então, de todo esse contexto de 1515 em diante, o Martinho Lutero começou a produzir lá na igreja de Wittenberg alguns documentos, e esses documentos já não eram apenas pregações devocionais no domingo de manhã, não eram apenas ensinos religiosos do domingo pela manhã, não. O Martinho Lutero estava naquele período ali fornecendo para a igreja argumentos contra a igreja católica. E ele ficou de 1515 até 1517 elaborando e soltando aos poucos algumas posições dele contra a igreja católica e contra a dominação católica, até que chegou finalmente dia 31 de outubro de 1517. E aí ele reuniu todo o conteúdo que ele já tinha divulgado para os irmãos, e ele reuniu tudo aquilo em 95 teses contra a igreja católica, e ele afixou na porta da abadia da igreja de Wittenberg as 95 teses, e ele não só afixou lá, ele mandou que aquelas 95 teses fossem distribuídas, e aquilo chegou no palácio, chegou nos príncipes, e aquilo chegou em Roma. Roma convocou Lutero para que Lutero se explicasse, para que Lutero se retratasse, para que Lutero pedisse perdão. Mas a palavra de Deus diz que o Lutero, sentado diante de todos aqueles que estavam ali para arguí-lo, convicto da sua trajetória e convicto do que Deus estava usando-o para fazer, ele diz a todos os que estão reunidos, ele diz assim: olha, eu não posso anular nenhuma das palavras que eu disse a vocês, porque eu não posso ir contra a minha própria consciência. E eu quero dizer para vocês hoje, que de hoje em diante a paz, se possível, mas a verdade prevalecerá a qualquer custo. A partir da dieta de Worms, ele sai da dieta de Worms, e quando sai, os que estão ali dizem: vamos matar o Lutero. Mas os príncipes que já estavam querendo a reforma, pegaram o Lutero e sequestraram o Lutero e o esconderam por 1 ano. E nesse 1 ano ele não ficou dormindo até meio-dia, ele não ficou dormindo até 3 horas da tarde. Era frio, região da Alemanha, tempo difícil, ele estava sendo perseguido, queriam achá-lo vivo ou morto.
E aí então o Lutero, nesse um ano, ele fica traduzindo a Bíblia das línguas originais para o alemão. E quando ele manda para a prensa de Johannes Gutenberg, ele manda a Bíblia em alemão, e ele disponibiliza a Bíblia em alemão, e os príncipes financiam aquelas impressões e colocam uma Bíblia em cada casa, uma Bíblia em cada lar. E ele então começa a pregar. A Alemanha toda entra numa grande ebulição, efervescente, e aí invadem as igrejas. Tudo bem que nisso houve um erro, mas invadem as igrejas católicas, queimam as igrejas católicas, perseguem os católicos, e é estabelecida finalmente a reforma protestante a partir de 1517, lá na Alemanha. O Martinho Lutero vai continuar a sua vida. Acontece uma guerra tremenda, uma guerra civil, porque os protestantes agora querem tirar os católicos, e os católicos querem resistir os protestantes, e vira uma guerra campal. E essa guerra campal vai se acirrando, até que em 1522 o Martinho Lutero vem, juntamente com uma comissão de Roma que vem, e ele faz, numa das cidades alemãs, chamada Augsburgo, ele faz um pacto de paz entre os protestantes e os católicos, e ele diz: vocês não podem mais perseguir a gente, e a gente vai poder construir as nossas igrejas, ter liberdade de culto e adorar o nosso Deus na forma como nós entendemos. E a partir daquele momento, Roma recua, e o movimento protestante vai tomando cada vez mais os seus espaços, os seus ambientes, as suas casas, para a glória do Senhor. Martinho Lutero vai viver até por volta de 1545, e quando chega em fevereiro de 1545, ele estava casado. Ele casou, devia ter o corpo do irmão assim. Eu não sei quanto você pesa, mas você é levinho, ele tinha o corpo seu assim. Ele casou. Depois de 5 anos que ele estava casado, ele estava com o meu corpo. Mas ele continuava pregando, ele continuava animado, ele continuava defendendo os irmãos. Só que a opulência dele começou a deixar ele mais lento. A idade, a opulência, o tecido adiposo avantajado, para não falar gordura, tecido adiposo avantajado, começaram a deixar ele mais lento, mais letárgico. Até que em fevereiro de 1545, ele estava comendo, e quando ele de repente chamou a sua esposa e disse: estou sentindo uma dor aqui. E aí ela levou ele para o quarto, ele deitou, e ali ele entregou o seu espírito ao Senhor, e ele morreu. Os irmãos fizeram uma grande celebração a Deus pela trajetória de Lutero e por tudo que ele significou. E aí então pegaram o corpo dele e levaram em cortejo da casa dele até a igreja de Wittenberg, e lá atrás do púlpito cavaram um buraco e sepultaram Lutero ali. E se você quiser conhecer os restos mortais dele, é só você ir em Wittenberg, que você vai ter lá o lugar em que Lutero foi sepultado. A história do Lutero findou em 1545, mas a sua mensagem continua a ecoar até nos dias de hoje. Se nós estamos aqui, é como disse o Isaac Newton, é porque grandes homens foram levantados antes de nós, sobre os ombros dos quais nós podemos nos assentar e olhar mais distantes, porque o nosso passado é sólido e é firme para a glória do Senhor. A história de Lutero é uma história inspiradora, é uma história que do começo ao fim vemos a mão de Deus, mas acima de tudo, o Lutero não é apenas um homem inspirador e uma biografia inspiradora. O Lutero também é um sujeito que é o cumprimento das promessas de Deus para o mundo, para a humanidade. 100 anos antes de Martinho Lutero, por volta do ano 1390 ou 85, houve na Alemanha um pregador chamado John Hus.
E esse John Hus fez tudo o que o Lutero fez. Pregou como Lutero pregou. Falou como Lutero falou. Mas ele não tinha toda uma ambientação preparada para ele. Ele era uma voz solitária que clamava no deserto do seu tempo. E ele não conseguiu fazer a reforma. Ele foi preso, foi condenado. E no dia da sua morte, ele bradou aos sons dos ouvidos de todos. E ele disse assim: olha, eu quero dizer uma coisa. Hoje vocês estão matando um ganso, porque o nome alemão Hus quer dizer ganso. Mas daqui a 100 anos, Deus vai levantar um cisne. E nesse cisne vocês não vão poder pôr a mão, porque a mão de Deus será sobre ele. O John Hus morreu martirizado, morreu incendiado, teve o seu corpo cremado, incinerado, morreu. Mas 100 anos depois, Deus levantou Martinho Lutero, o frei agostiniano que caiu do cavalo e que fez uma promessa para Deus dizendo: se o Senhor salvar a minha vida, se o Senhor libertar a minha vida e mudar a minha vida, eu vou servir ao Senhor com integridade e com justiça. E o Senhor salvou a vida dele, e ele fez a reforma para a glória, honra e louvor do Senhor. Fala para o seu irmão aí: a vida de Lutero nos inspira por tudo que ele era e fez, mas sobretudo porque ele era o cumprimento das promessas de Deus. Ele é o cumprimento das promessas de Deus para aquele tempo. E 100 anos depois de John Hus, ele faz a reforma. A reforma, irmãos, ela vai sendo estabelecida, e o Martinho Lutero deixa um legado. O legado do Lutero, ele compreende-se de muitas coisas. Eu vou elencar aqui algumas. Primeiro, ele escreveu 60 tratados teológicos e devocionais em latim e em alemão. Ele também deixou 14 correspondências teológicas de temas e assuntos mais diversos. Ele deixou 12 correspondências sobre as suas traduções da Bíblia para o alemão. E por que ele usou tal palavra e não tal? Ele deixou a Bíblia completa, traduzida dos originais para o alemão, entregue para todo o povo. Ele deixou 6 tratados teológicos chamados de Conversas à Mesa, com alunos de teologia que tinham o privilégio de se assentar com ele para ouvi-lo. Ele deixou a igreja reformada, estabelecida, e ele deixou um ministério chamado Igreja Luterana, ou luteranismo. E acima de tudo, em todos os seus escritos, ele deixou aquilo que ficou conhecido, e é claro, foi aprimorado depois, e ficou conhecido como 5 solas da reforma. Essa expressão sola não tem a ver com a sola do sapato. Essa expressão sola tem a ver com somente, com apenas, com só, tem a ver com suficiente. E aí ele diz: lembrem-se, a nossa fé baseia, a nossa fé se sustenta, a nossa fé se alicerça nesses 5 pontos aqui. E quais são esses 5 pontos? Primeiro, sola escritura. O que quer dizer sola escritura, pastor? Somente pela escritura, ou pelas escrituras. E ele dava um texto. Eu quero ler esse texto com você. Romanos, capítulo de número 15, versículo 4. Romanos 15, 4. Define para nós a escritura como regra de fé. A escritura
como inerrante e infalível palavra e autoridade de Deus. A Escritura está acima do Papa. A Escritura está acima dos concílios. A Escritura está acima dos credos, das confissões de fé. A Escritura está acima de todo tipo de catecismo. A Escritura está acima de todo tipo de crenças, de crendices. A Escritura está acima de todo tipo de opinião, está acima de todo tipo de parecer. A Escritura está acima de tudo e de todos. E em Romanos 15:4 diz: porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito, primeiro, para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança, por meio da paciência e por meio da coragem que as Escrituras nos dão. A Escritura, ela é suficiente para todo ensino, para toda esperança, para toda paciência e para toda coragem que você vai precisar na vida. Nós não precisamos buscar a Escritura mais o livro de Ellen G. White. Nós não precisamos buscar a Escritura mais a Bíblia, a edição do Novo Mundo dos Testemunhas de Jeová. Nós não precisamos buscar a Escritura mais o Alcorão de Maomé dos muçulmanos para obter salvação. Nós não precisamos buscar a Escritura mais o catecismo da abadia de Westminster ou o catecismo maior. Não. Tudo isso deve se submeter e se subordinar à pureza das sagradas Escrituras, somente pelas Escrituras. Levante a sua Bíblia aí. Se ela está no celular, levante o celular, que é simbólico isso. Levante isso aí, é simbólico. Levanta, que é simbólico. Faça assim, e diga assim: enquanto eu viver, eu crerei apenas nas Escrituras. Aleluias, aleluias e aleluias. Só a Escritura quer dizer a Bíblia, acima de tudo e de todos. Toda verdade, toda fonte de saber, de esperança, toda fonte de paciência, de coragem e de ensino são as Escrituras sagradas. Só a Escritura. Aleluias, só a Escritura. O Papa deve ser ouvido só se ele falar o que está na Bíblia. Se ele não falar o que está na Bíblia, ele não deve ser ouvido. Com todo o respeito, pastor Reginaldo, eu sou pastor também, pastor Rael. Pastor deve ser ouvido? Pastor deve ser ouvido? Depende. Se o pastor falar o que está nas Escrituras, o pastor deve ser ouvido. E o dia que ele se desviar das Escrituras, a igreja deve se desviar dele. Por quê? Porque acima de pastor, de ministério, de denominação, de igreja, de conceito filosófico e teológico, estão as Escrituras sagradas. Levante a Bíblia, por gentileza. Faça assim com a Bíblia e diga: somente pela Bíblia. Ela é a fonte de toda a verdade, ela é a fonte de toda a esperança, ela é a fonte de toda a coragem, ela é a fonte de toda a paciência. Somente pelas Escrituras, somente pelas Escrituras sagradas e nada mais, só pelas Escrituras sagradas. Essa igreja está de parabéns, porque num sábado à noite, num dia de frio, vocês podiam estar tomando um quentão na festa junina. Vocês podiam estar tomando ali, qual é a outra bebida de festa junina? Vai anotando, pessoal, alguém vai falar. Vai. Vocês podiam estar lá comendo um milho quente, um curau, uma pamonha, mas vocês abriram mão de tudo isso para estarem aqui em torno da palavra. Eu amei ver aqui as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, em torno do quê? Da palavra. Aleluias. Toda fonte de sabedoria, de esperança, de paciência, de coragem é a palavra de Deus. Aleluias. Não tenha tédio pela palavra. Não deixe o seu coração se fechar pela palavra ou para a palavra. Não deixe. Não deixe o diabo colocar um comichão no seu ouvido, uma inflamação que fecha os seus tímpanos aqui e você não consegue ouvir a palavra. Não!
Não deixe que nada roube a semente da palavra de Deus plantada em seu coração. Ame a palavra, valorize a palavra, viva a palavra, creia na palavra, pregue a palavra, ensine a palavra. É isso que os reformadores diziam. O Lutero, ele tinha uma obstinação na vida. O Hermes Termaia fala dessa obstinação. Qual era a obstinação? Quando os príncipes sequestraram Lutero e levaram ele para a fazenda, ele ficou lá e aí disseram que ele acordava 3 horas da manhã. E aí alguém ia levar o café para ele e dizia: você já está acordado? Ele dizia: sim, estou acordado. Por quê? Porque eu tenho pressa de que cada alemão tenha um exemplar das escrituras nas mãos. Porque o dia que cada homem tiver um exemplar das escrituras nas mãos, nós não teremos mais nenhum déspota mandando nos homens. Nós teremos homens livres, conduzindo a própria vida, não de acordo com o seu próprio eu, mas de acordo com a palavra maravilhosa e transformadora do Evangelho. Fala para o seu irmão aí: sola escritura, somente pela Bíblia, viu? Diga: somente pela Bíblia, pela palavra. Aleluias, aleluias, aleluia. Aleluias. Sola gracia. O que é sola gracia? Sola é somente, e gracia é a palavra latina para graça, somente pela graça. E aí o Lutero baseou em Efésios capítulo 2, versículo 8. Eu gostaria de ler com você. Efésios 2 e 8. Sola gracia. Essa sola gracia, baseada ali em Efésios 2, 8, diz assim, na Almeida Revista Corrigida: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. Ninguém é salvo pelas obras, ninguém é salvo pela bula papal, ninguém é salvo por dar ofertas. No tempo de Lutero tinha um orador católico chamado João Tetzel. E o Tetzel, ele fazia campanhas para a Igreja Católica, para arrecadação, para combate do protestantismo. E ele dizia que era para o povo ficar quieto, todo mundo quieto, sem barulho. E o povo ficava quieto. E aí ele dizia assim: olha, agora eu quero que você salve um parente seu do purgatório. E quando Deus e os céus ouvirem o tilintar das moedas no fundo do gasofilaço, a alma será livre, as cadeias do purgatório serão tiradas e a alma do seu parente ficará livre. Aí o indivíduo vinha e arrancava lá. Eu estou sem dinheiro aqui, o Eduardo pega todo o meu dinheiro. Aí, estou brincando. Eu peguei... as pessoas pegavam a moeda ali, um dinheiro, as moedas, e ela subia uma escada e todo mundo tinha que ficar quieto. Quieto. Quando as moedas batiam no fundo do gasofilaço, todo mundo... O João Tetzel dizia: acabou de salvar seu pai, acabou de salvar sua mãe. Vem o Lutero, vem a reforma e diz: você não compra a salvação com dinheiro. Não há nada que você possa fazer para obter essa salvação. Ela só pode vir a você por causa da graça. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, levante a sua voz. Abra sua boca e dê uma palavra de adoração ao Senhor. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós,
é dom de Deus. Não precisa mais matar um cordeiro, não precisa mais matar um bode, não precisa mais derramar sangue, não precisa mais todo o sistema sacrificial, não precisa mais subir de joelhos nas escadarias, não precisa mais ofertar nada para ninguém. Por quê? Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É pela graça que estamos vivos, é pela graça que estamos reunidos aqui esta noite, é pela graça que ouvimos a palavra de Deus, é pela graça que adentraremos nas mansões celestiais. Tudo é pela graça, pela graça e pela graça e pela graça e pela graça. Uramacandaramahai. Para o mais vil pecador a graça basta. Aleluias, aleluias, aleluias. Para o religioso a graça basta. Para quem está sofrendo, a graça basta. Aleluias. Só a graça, somente pela graça. Fala para o seu irmão, é por graça, viu, querido? Aleluia. Diga para ele assim, ó, é por graça, mas não de graça. Ele pagou, diga, ele pagou um alto preço pela sua vida e te entregou isso de graça e por graça. Aleluias, glória a Deus. Não foi com ouro que nos comprou Jesus, nem com moedas, nem com dinheiro, nem com bens corruptíveis e perecíveis, não. Deus nos comprou para si através do sangue maravilhoso vertido na cruz do Calvário. Só a graça. Você pode adorar a Deus pela graça? Isso deve colocar um sorriso no seu rosto, isso deve colocar alegria na sua alma, isso deve colocar exuberância no seu interior, isso deve colocar contentamento e boa expectativa em você, porque você foi alcançado e está sendo mantido e adentrará nas mansões celestiais. Tudo isso pela graça. Sola graça. Terceiro, sola fide. Sola fide. E aí Lutero baseou isso em 2 textos. Ele baseou isso em Romanos capítulo 1:17. Vamos ler Romanos 1:17. Sola fide. O que é sola? Sola é somente. E o que é fide? Fide é a expressão latina para fé. Então é somente pela fé. Só pela fé. Romanos 1:17. Porque nele se descobre a justiça de Deus. E como que se descobre a justiça de Deus? De fé em fé. Como está escrito, o justo, ele não vai viver porque ele é justo, ele vai viver pela fé. Aleluias, pela fé é que nós vivemos, pela fé que somos perdoados, pela fé que adentramos nas mansões celestiais e pela fé que a obra de Cristo é aplicada em nossa vida. E Romanos capítulo 5 versículo 1, esse sola fide está aqui, Romanos 5:1. Os irmãos podem achar Romanos 5:1. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pelo que, irmãos? Pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É pela fé que somos justificados, é pela fé que temos paz com Deus. Esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. É pela fé. Paulo diz assim, vocês estudaram Romanos, né? Aquilo que é feito sem fé é pecado, mas tudo que é feito na fé é santificação e vida. É pela fé. É pela fé que nós estamos aqui. É pela fé que o nosso nome está escrito no livro da vida. É pela fé. Fala para o seu irmão aí, é pela fé, querido, é pela fé. Aleluia, diga para ele, creia, é pela fé, creia. Aleluia, é pela fé. Tendo sido, pois, justificados. Tá bom, eu sou justo, pelo quê? Pela fé. Então eu tenho paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou justificado e tenho paz com Deus pela fé.
Aí Paulo vai e diz assim: o justo viverá do quê? Da fé. Quando nós nos apresentarmos diante de Deus e Deus olhar assim para nós, o que nos manterá vivos diante de Deus? É a nossa fé. É a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Fala para o seu irmão: sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima de Deus, diga: aquele que se aproxima de Deus, necessário é que creia que Ele existe e que galardoa aqueles que o amam e o buscam. Você está amando o Senhor? Você está buscando o Senhor? Então fica tranquilo, porque há galardão de Deus para você, pela fé, pela fé e pela fé. Aleluias. Quarto, solos Cristos. Solos Cristos é somente Jesus. Diga comigo: somente Jesus. Aleluias. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo 2 e 5. 1 Timóteo 2 e 5. 1 Timóteo 2 e 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Vamos todos juntos aí ler essa última parte? Jesus Cristo, homem. Há um só Deus. E quantos mediadores há? Um só. Como é o nome dele? Jesus Cristo, homem. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Atos dos Apóstolos capítulo 4, versículo de número 12, diz: nenhum outro nome há. Por favor, abra aí. Atos 4, 12, diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Quantos nomes há capazes de salvar? Só um. Quem que é ele? Jesus. Solos Christus. Fala aí, dá uma de teólogo aí, de Lutero. Fala, a expressão latina é bonita. Solos Christus. Só por Jesus. Quando a gente fala assim, é só Jesus na causa, é só por Jesus mesmo, só Jesus, né? Porque dele, por ele e para ele que são todas as coisas. Glória, pois, a ele para sempre. Amém. Você pode levantar a sua mão e dar uma palavra de adoração a Jesus, dizer alguma coisa carinhosa, gentil, amável e agradável para ele, dizendo: Senhor, tu és tudo em todos. Glórias ao teu nome, 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 aleluias. Quando nós pensamos em Cristo, nós temos que pensar na superioridade de Cristo. Ele está acima de tudo e de todos. Superioridade de Cristo. Quando nós pensamos em Cristo, nós devemos pensar também na centralidade de Cristo. Ele é tudo em todos. Ele é o centro para o qual todas as coisas convergem. Ele é o centro de tudo. E quando nós pensamos em Cristo, nós não devemos lembrar apenas da sua superioridade e não apenas da sua centralidade, mas devemos lembrar também da sua suficiência. Diga para o seu irmão: é Jesus Cristo e mais ninguém. Não precisa de mais ninguém. Aleluia, é Jesus Cristo e mais ninguém. Se você estiver agarrado a Jesus, se Jesus estiver agarrado a você, você não precisa de mais ninguém. Ele vai te dar vitória sobre todas as aflições, sobre todos os demônios, sobre a carne, sobre o mundo, sobre o diabo. Basta você ter Jesus, Jesus e Jesus.
O John Foxe, escrevendo o livro dos Mártires, o John Foxe diz, nós não podemos aferir o quanto isso é verdade, mas nós podemos perceber que isso estava assim no espírito de Paulo. O John Foxe diz que quando Paulo foi degolado e a cabeça dele rolou, podia-se ler nos seus lábios: Jesus, Jesus e Jesus. É como se o corpo dele tivesse tendo aqueles espasmos. Sabe quando você corta a cabeça da galinha e ela continua tendo espasmos? A boca de Paulo continuou tendo espasmos nervosos. E o que é que se lia nos lábios dele enquanto a cabeça rolava? Segundo John Foxe, no livro dos Mártires, ele diz: soldados testemunharam que no dia da morte de Paulo, quando ele foi degolado e a cabeça rolou, enquanto a cabeça rolava vagarosamente, podia-se ler em seus lábios: Jesus, Jesus e Jesus. Eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas diz que quando Martinho Lutero sentiu a dor, que ele pediu para a esposa dele um apoio para ele ir para a cama, e ele foi para a cama, ele entregou o seu espírito e ele morreu falando ou sussurrando o nome Jesus, Jesus e Jesus. Quando Policarpo de Esmirna, com 86 anos de idade, recebeu a ordem lá dizendo assim: nega Jesus, ele disse assim: como eu vou negar Jesus? Eu tenho 86 anos de idade, Jesus sempre foi bom para mim, eu nunca vou abandonar Jesus. E ele morreu dizendo: Jesus, Jesus e Jesus. Viva a sua vida dizendo Jesus, Jesus e Jesus. Levante a sua mão, por gentileza. Levante a sua face, por gentileza. Levante a sua voz e dê uma palavra de adoração e de louvor a Jesus. Fala para o seu irmão aí: só luz Cristo, só Jesus, viu? Só Jesus. Por fim, o último sola é um pouquinho diferente, não é nem sola, né? E também não é solus, é soli, mas é somente do mesmo jeito. Soli Deo glória, somente a Deus toda glória. A Deus toda glória, somente a Deus toda glória. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 31. 1 Coríntios 10, 31, diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, tudo seja feito para a glória de Deus Pai. Aleluias, aleluias! Quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, que tudo na nossa vida seja feito para a glória de Deus. Efésios 1:3. Vocês não estão desanimados, né? Eu sei que vocês amam a Bíblia, vocês são feras. Efésios 1:3. Nós, irmãos, temos que amar a palavra. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Bendito, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Você já falou bendito hoje? Já falou bendito hoje a Ele? Levante a sua mão e diga: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Acorda de manhã e a primeira coisa que você faz é: bendito é o Senhor. Vai tomar café, diga: bendito é o Senhor. Vai almoçar com os colegas lá da repartição, diga: bendito é o Senhor. Não importa se ninguém diz, você diz: bendito, bendito é o nome do Senhor. Vai comprar, vai vender, vai fazer qualquer coisa, diga: bendito seja o nome do Senhor para sempre. As coisas estão boas, as coisas não estão tão boas assim, diga: bendito seja o nome do Senhor para todos sempre. Aleluias, glória a Deus, aleluias. Somente pelas Escrituras, somente pela graça,
somente pela fé, somente por Cristo, e estamos aqui para dar glória a Deus. É do Lutero mesmo uma frase que diz assim: o crente deve ser uma doxologia viva e ambulante, que todos possam olhar e dizer assim: ali vai uma doxologia. Você sabe o que significa a palavra doxologia? Significa adoração. Ali vai uma adoração viva ao Senhor. Ele está lá comprando um pacote de macarrão e pagando R$2,50, e ali alguém do lado de fora está olhando e fala assim: ele compra macarrão, e enquanto está comprando macarrão, ele está dando glória a Deus, porque ali está uma doxologia viva e ambulante. Ele está pedindo para o frentista colocar 50 contos de álcool, dá 4 litros de álcool só nesse preço que o álcool está, e aí mesmo assim, alguém olha e diz assim, ali está uma adoração ao Senhor, viva ao Senhor. Diga para o seu irmão aí: seja uma doxologia viva e ambulante. Diga: eu quero ver você dando glória, quero ver você dando aleluia, celebração, louvor, engrandecimento ao nome do nosso Deus. Se possível, dê com a boca, mas se não for possível, que o louvor esteja na sua vida, no seu proceder, para a glória do Senhor.